Nessa última COP, que foi a COP de número 28, que aconteceu em Dubai, a gente teve alguns avanços importantes na agenda. E algumas coisas que também ficaram para trás, infelizmente, que poderiam ter sido avançadas. Os principais avanços, se puder listar 3 avanços, eu acho que foi a apresentação do Balanço Global do Acordo de Paris, que em inglês é chamado do Global Stocktake, e a reafirmação da necessidade da gente buscar o 1,5 graus. A gente estava tendo muita discussão na COP sobre abandonar a meta de 1,5 graus, visto que a gente já está 1,1 graus mais quente do que a época pré-industrial. E foi uma grande conquista da sociedade civil e dos países mais afetados pelos efeitos das mudanças climáticas, manter no texto final a perseguição a 1,5 graus de limite máximo para o aquecimento global. E aí, com base nisso, novas metas climáticas foram definidas. Está mais difícil manter 1,5 graus, mas ele ainda está na pauta. Pela primeira vez, constou no relatório final da COP o termo abandono dos combustíveis fósseis, né? Ou do termo em inglês aí, o transition away from fossil fuel. Então, essa foi uma vitória significativa, porque coloca na mesa que a economia do futuro não vai ser uma economia baseada em petróleo. Para a Vale, mudanças climáticas não é um tema novo. A nossa primeira política de mudanças climáticas, ela data de 2008. A gente teve algumas atualizações desde então, mas a última atualização mais importante aconteceu em 2019, quando a gente definiu as metas de descarbonização da empresa. Quando a gente olha para a mineração, a gente entende que ela faz parte de uma cadeia. Então, a gente contabiliza as nossas emissões nessa cadeia também. Quando a gente olha para as emissões da Vale, a gente separa em emissões de escopo 1, 2 e 3, que é a forma como a metodologia internacional sugere que a gente faça a separação. Quando a gente olha para o caso da Vale, 98% das emissões acontecem na cadeia. Então, o maior impacto das emissões da Vale acontecem por causa do processamento dos minérios pela indústria siderúrgica. Independente disso, 2% acontecem ali dentro de casa. Então, a Vale adotou metas para reduzir as emissões de escopo 1 e 2 em 33% até 2030 e atingir o net zero até 2050. E a Vale adotou metas de reduzir 15% as emissões líquidas. Para a Vale atender essas metas de descarbonização, para a parte de energia elétrica, a gente está focando em compra de energia elétrica de fontes renováveis. Então, a gente tem uma meta de zerar o escopo 2 até 2030 globalmente e até 2025 no Brasil. A gente já está muito perto de atingir essa meta, 100% de consumo de energia elétrica de fontes renováveis no Brasil. Para a substituição dos combustíveis fósseis, a gente, nos últimos anos, trabalhou intensamente no mapeamento das oportunidades e na prototipagem de alguns testes. Então, por exemplo, a gente está testando a substituição do antracito, que é um carvão mineral, pelo uso do biocarbono, que é um carvão vegetal produzido através de um processo contínuo. Ao longo dos últimos anos, a gente fez alguns testes nos fornos, aumentando o percentual de substituição, até que a gente conseguiu testar a substituição de 100% de forma positiva. Então, agora a gente está trabalhando num dos principais desafios para essa descarbonização setorial, que é a escala. Um dos exemplos de inovação que a Vale teve aí nos últimos anos, depois de muita dedicação para a parte de P&D, foi o teste e a consolidação de um novo processo de aglomerado, que a gente comumente chama de aglomerado a frio, mas ele não é a frio, ele é uma temperatura, mas é uma temperatura bem menor do que o forno de pelotização. Então, a gente chama desse produto de briquete de minério de ferro. Então, na medida em que a inovação permitiu substituir a pelota pelo briquete de minério de ferro, você substitui a uma quantidade de combustível fóssil significativa. Você pode chegar a reduzir entre 50% e 80% das suas emissões da produção da pelota versus o briquete de minério de ferro. E eliminar o uso do carvão. A Vale já tem uma vocação histórica de proteger, em parcerias e sozinhas, áreas de floresta. E a proteção florestal faz parte também dessa estratégia net zero, na medida em que a gente consegue remover carbono dos projetos que são de restauração e manter o carbono estocado e manter a biodiversidade em projetos que são de proteção. Dentro dessa estratégia, a Vale tem uma meta de recuperar e proteger 500 mil hectares adicionais ao que ela já tem de áreas protegidas em parceria hoje.